Obrigada, Fatinha, linda. Boa noite. Muito além das aparências, eu estou numa tremedeira aqui, mas quem olha não percebe, né? Mas embaixo desse vestido, minhas pernas estão assim, ó. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. E, bom, deixa eu me apresentar para quem não conhece. Eu sou Kátia Lima. Eu sou casada com Denis Araújo Oliveira há 24 anos. Eu sou mãe da Zoe. Zoe tem 11 anos. E hoje nós estamos... Denis é pastor na Igreja Red em Macaé. E esse ano eu tenho o privilégio de ter aqui comigo algumas amigas da igreja e mulheres que o Senhor tem acrescentado ali para abençoar e edificar o povo dele. Então é uma alegria estar aqui, mas eu confesso que escolher um tema para um congresso, seja ele de mulheres, seja ele de família, seja qualquer congresso, não é fácil. E eu imagino que a equipe, né, das mulheres aqui da Oceânica levaram um bom tempo para chegar no tema que chegaram. Muito além das aparências, a plenitude na era do vazio. Que tema precioso, né? E não é fácil chegar no tema de um congresso pelo seguinte: quando nós escolhemos o tema de um congresso, quando nós falamos do tema de um congresso, nós precisamos perguntar ao dono do congresso o que ele quer que seja ministrado. Então a gente não sai escolhendo um tema dentro de um pacotinho ou fazendo roleta russa, tipo aquela caixinha de promessa, né? A gente pergunta ao Senhor, não é assim? A gente pergunta para Ele: Pai, o que o Senhor quer que seja ministrado? E da mesma maneira, quando a gente tem a responsabilidade de falar aqui da frente, imagino que com a Luísa a mesma coisa, a gente pergunta ao Senhor o que Ele quer que seja falado. E eu espero que o Senhor nos use com graça, com poder e com autoridade dentro da palavra dEle. Eu espero que vocês esqueçam o meu nome, a roupa que eu estou usando, mas não se esqueçam das palavras, das Escrituras, da palavra que o Senhor Deus tem a ministrar nos nossos corações. Então eu peço que enquanto eu falo, você esteja em oração, ouvindo ao Senhor. Bom, quando eu olho para o tema que foi escolhido, eu fiquei fascinada no tema, achei fantástico. E o que me chama a atenção desse tema é que, de fato, nós estamos vivendo na era do vazio, no tempo do vazio. Nós estamos vivendo um momento de pessoas buscando desesperadamente um significado para as suas vidas, não é verdade? A gente está sempre buscando um significado. Se nós fôssemos honestas mesmo, nesse momento, a gente costuma buscar nas redes sociais muitas informações para o vazio que nós estamos vivendo. As redes sociais hoje é o melhor lugar para você encontrar alguém que vai falar algo que vai de encontro ao seu coração. E nós sempre estamos buscando alguma coisa. Nessa era da aparência, nessa era do vazio, nós sempre vamos buscar pessoas que falem de encontro aos nossos corações. Então, nós sempre estamos buscando seguir pessoas que falam, que têm sucesso e falam sobre alimentação, vida com Deus, saúde, beleza, sexo, não é? A gente busca sobre isso. Pessoas que falam sobre carreira. Nós estamos sempre buscando pessoas que têm sucesso nessas áreas. Mas às vezes você está lá roletando, como diz minha amiga Endi, no seu Instagram, e você também encontra pessoas que estão lá compartilhando os seus fracassos. Tem sempre alguém que está chorando, compartilhando um fracasso. No fundo, quem compartilha um fracasso está esperando um sucesso no vídeo de fracasso que ele está postando. Essa é a realidade. A gente está sempre buscando sucesso. Mas o tempo todo, nessa era do vazio e das aparências, nós estamos sendo bombardeadas com
com todo tipo de conversa para satisfazer os nossos desejos. Não é assim mesmo? O tempo todo você vê pessoas vendendo alguma coisa ou dizendo para você que você está precisando de algo, não é? Você olha lá no seu Instagram, nas redes sociais, e você não precisa de nada, mas no final do dia você já fez uma lista na caixinha lá da Amazon, você já colocou um monte de coisa no seu cestinho, não é assim? Porque de tanto roletar ali, você descobriu, puxa, eu preciso, não é assim? E aí a gente descobre o seguinte, que precisa de uma casa nova, porque eu não tenho mais a casa, minha casa não tem conceito aberto, né? Eu preciso de casa nova, eu preciso pôr meus sentimentos em ordem, eu preciso do corpo perfeito, né? Eu preciso alcançar um monte de outras coisas. Eu preciso conquistar o meu primeiro milhão. Eu preciso ser livre. Então eu chego no final do dia e eu estou o quê? Insatisfeita. Descontente. Eu sou uma mega de uma ingrata e eu descubro que eu estou precisando de muita coisa no final do meu dia. E nós percebemos com tudo isso que existe nesse tempo, nessa era, um baita de um vazio. Não é verdade? Não é assim que a gente se sente? É assim. É assim. Nós descobrimos que existe em nós um descontentamento enorme e uma grande insatisfação. As pessoas, elas vivem sempre correndo atrás de alguma coisa. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Elas estão buscando plenitude, como o tema diz, plenitude na era do vazio. Agora, a palavra plenitude, ela significa inteiro, cheio, completo. E verdade é que nessa busca louca, para encher o nosso vazio, o que a gente está querendo é ser plena, é estar satisfeita. Agora, será que as pessoas, eu estou falando das pessoas porque eu tenho certeza que nenhuma de nós vive isso aqui, tá? Você com certeza conhece pessoas que vivem uma vida de insatisfação, ingratidão, não são contentes com nada. Vocês não conhecem pessoas assim? Eu me encontro com uma todos os dias. Ela mora lá em casa, eu mando ela sair, mas ela é desobediente às vezes. Será que as pessoas hoje se sentem completas ou cheias? Eu acho que não. Eu acho que não. Na era do vazio, normalmente, o que nós temos visto é falta de muitas coisas, não só de contentamento e gratidão. Uma das coisas que é nítido e a gente percebe que tem faltado nesse tempo e nessa era do vazio são virtudes. A palavra virtudes parece até coisa de vovó. A vovó sempre falava, cuidado com as virtudes. E você pensava, o que são virtudes? Hoje, quando a gente olha o que são virtudes, nós percebemos que virtudes são coisas que estão faltando no nosso meio, e você vai entender o que eu vou dizer. Tem faltado no nosso meio contentamento, isso é uma virtude. Tem faltado humildade, tem faltado alegria, tem faltado bondade, coragem, são virtudes que estão ficando cada vez mais escassas. Quer ver outras virtudes que estão ficando cada vez mais difíceis de serem identificadas? Gratidão, lealdade, sabedoria. E tem duas aqui que me arrepiam. Castidade e modéstia. São virtudes que a gente diz, nossa, duas palavrinhas muito velhas. Castidade e modéstia. São coisas que têm faltado no nosso dia e são virtudes preciosas na palavra de Deus. Nós estamos vivendo em um tempo de que virtudes são coisas antiquadas,
antigas, que não tem nada a ver conosco, afinal de contas, nós somos muito modernas, né? E nós vivemos no momento em que essas virtudes, humildade, bondade, gratidão, castidade, serve sempre para o outro, mas nunca serve para mim. Você deve estar sentada aí pensando, tem muita coisa aqui que serve para fulana de tal e ela nem veio. Não é? Mas na verdade, se você está aqui, é porque o Senhor quer falar com você. Se Ele quisesse falar com outra pessoa, a outra pessoa estava sentada aqui, no seu lugar, e não você. Então, é com você mesmo, não adianta que é com você mesmo. Verdade é que quando essas palavras vão batendo na nossa cabeça, quando a gente é confrontado com a palavra de Deus sobre a falta de algumas dessas virtudes, a gente costuma fazer o quê? Igual criança. Criança faz o quê? Bate o pé, faz birra, não é assim? Quando a gente é confrontado com a palavra de Deus, a gente costuma fazer as mesmas coisas, do mesmo jeito. Nós estamos vivendo numa era que eu gostaria de chamar era de Eva. Nós estamos vivendo em tempos de Eva. Tempos de Eva. Inventei isso essa semana, viu, Fatinha? Tempos de Eva, era de Eva. Uma era aonde eu tenho muito além do que eu preciso, mas eu fui convencida de que me falta algo. Não é assim? Nós temos muito mais do que nós precisamos, mas fomos convencidas de que nos falta algo. Essa é a era de Eva. E nós estamos exatamente nesse tempo. Quando nós olhamos para Gênesis 1 e Gênesis 2, nós vemos Deus criando todas as coisas. Gente, e o nosso Deus é fantástico. Se você olhar, olha do lado aí, você vai ver a quantidade de diversidade que tem aqui no meio das mulheres. Nós temos belezas diferentes de um Criador que cria tudo com maestria. Meninas, vocês aqui no louvor, faltou meus pelos caírem, eu estou arrepiada até agora. Que delícia ouvir a palavra do Senhor sendo ministrada através da música por mulheres completamente diferentes aqui. Isso é obra de um Criador que faz as coisas com maestria. Amém! Nosso Deus cria todas as coisas. Ele faz o firmamento, Ele separa as águas da terra seca, como está em Gênesis. Ele cria as árvores frutíferas, Ele faz os animais, Ele cria um jardim completo, um paraíso, tudo com maestria. Nosso Deus é demais. Você pode dar um amém por isso? Amém? Glória a Deus por isso. Só que depois que Deus faz tudo, e aí vocês vão falar, a Kátia vai contar uma história que eu conheço. Vou mesmo, eu vou mesmo. Quando Deus faz todas as coisas, depois de tudo pronto, Ele coroa o paraíso, a criação com o homem e a mulher. Ele faz Ele faz a obra mais fantástica das mãos dele, que é o homem e a mulher. E Deus dá a esse homem e essa mulher o privilégio de desfrutarem do jardim, do paraíso que Ele havia feito. Eu tinha um professor no seminário que ele dizia, você acha essa natureza aqui bonita? Isso aqui é só o que sobrou. E é verdade, isso aqui é só o que sobrou. E eu acho que vocês moram numa das regiões mais lindas, Niterói, Rio de Janeiro. Vocês têm uma visão maravilhosa aqui, né? É um paraíso esse lugar, é lindo demais. E pensar que o que nós temos aqui é só o resultado do que sobrou pós o dilúvio. Imagino que não era isso aqui antes, né? Que coisa mais linda. Então Deus dá a chance a Adão e Eva, homem e mulher, de viverem no paraíso, no lugar perfeito, onde Ele havia feito
tudo com beleza, tudo da maneira mais perfeita. Gente, Eva tinha o sonho da casa própria. Não é? Eva tinha a casa dos sonhos. E aí eu imagino, você está sonhando, ai, será que tinha porcelanato na casa dela? Eva tinha a casa dos sonhos. Tinha o clima dos sonhos. Eva tinha o que mais dos sonhos? O marido dos sonhos. Não é? Afinal de contas, era só ela e Adão. Imagina que delícia que não era esse paraíso. Deus dá a Adão e Eva o que Deus havia feito de melhor. Mas o Senhor, Ele dá a Adão e Eva o que Ele tinha feito de melhor. Mas Ele diz o seguinte para Adão e Eva: olha só, meus filhos, tudo o que eu tenho é de vocês. Tudo. Eu vou colocar apenas esta árvore no meio do jardim e esta árvore, do fruto desta árvore, vocês não devem comer. Ok? Entenderam, meninas? Não entenderam? Sim. Deus coloca uma árvore no meio do jardim e diz para Adão e Eva: vocês podem comer de tudo. Tudo que eu tenho é de vocês. Mas do fruto dessa árvore, não. E de repente você pode olhar e falar assim: nossa, que estranho. Por que Deus faz isso? Como Deus foi mal, né? Colocou ali e falou: não pode mexer, hein? Não mexe. Mas verdade é que Deus coloca a árvore ali no meio do jardim, não para tentar Adão e Eva, não para punir Adão e Eva, mas para mostrar para Adão e Eva de que aquele jardim tinha um dono. De que tanto Adão e Eva, como aquele jardim, tinham um Senhor, um soberano, um Criador. Então a árvore mostrava para eles o seguinte: tudo aqui é meu, mas eu posso usar de tudo que tem aqui, mas este lugar, assim como eu, tenho um dono, e é a esse dono que eu devo ouvir. É apenas a esse dono, a esse único Senhor, que eu devo obediência. Mas, em Gênesis 3, quando a gente olha para Gênesis 3, o que nós vemos é Satanás convencendo alguém que não tinha falta de nada, que lhe faltava tudo o que precisava. Ele convence Eva de que ela poderia ser independente de Deus. Satanás convence Eva de que ela poderia fazer tudo o que quisesse, ter tudo o que quisesse e ser tudo o que ela quisesse. Engraçado, né? Porque isso a gente escuta o tempo todo por aí. Você pode fazer o que você quiser, você pode ter tudo o que você quiser e você pode ser tudo o que você quiser. E isso vai ao encontro do coração de Eva. Mas muitas vezes isso também vai ao encontro dos nossos corações. Porque a gente quer ser livre para fazer tudo o que quiser, ter tudo o que quiser e ser tudo o que quiser. Ele convence alguém que não tinha falta de nada, que lhe faltava tudo o que precisava. Gente, que loucura! Que loucura! Adão e Eva, eles desobedecem a Deus. Eles comem do fruto daquela árvore, e aí vocês conhecem a história, né? Quando Eva está ali no jardim, ela pega da maçã e ela também dá a Adão. Eles comem o fruto. Ali há uma ruptura no relacionamento deles com o Senhor. E junto com essa ruptura do relacionamento deles com o Senhor, eles levam toda a humanidade para a era do vazio. Todas nós, sem exceção,
temos mais do que nós precisamos, muito mais, mas vivemos descontentes, reclamando, murmurando por causa daquilo que achamos que está faltando. Não é verdade? Na maioria das vezes, é assim que acontece. Quando eles desobedecem a Deus, eles comem do fruto. Essa ruptura é tão grande, tão grande, tão grande, que a estratégia que Satanás usou para convencer Eva, ele continua usando até hoje. Satanás não é nada criativo. Ele continua usando a mesma história do passado. Olha, Deus escondeu algo bom de vocês, por isso vocês não podem comer daquele fruto. Deus está ocultando algo de vocês. Deus não está ocultando nada de nenhum de nós. Tudo aquilo que Ele tinha para nos dar de melhor, Ele já nos deu na pessoa de Jesus Cristo. Se você está aqui essa noite, eu espero que você tenha vindo com muita fome de Jesus Cristo, porque é Ele que será apresentado nessa conferência o tempo todo, sem medo, porque é dele, é por Ele e é para Ele que essa comunidade existe. É por Ele e para Ele que nós estamos aqui. Mas Satanás conta as mentiras para Eva. Eva, você pode ser tudo o que quiser, fazer tudo o que quiser e ter tudo o que quiser. Mas nos nossos dias, Fatinha, não tem sido diferente. Satanás tem contado muitas mentiras para nós. Muitas. E eu separei algumas dessas mentiras. E eu estou com muita tremedeira aqui, mas não por medo de vocês, mas pelo Senhor. E algumas das mentiras que Satanás tem contado a todas nós, independente da idade em que vivemos, talvez você já tenha escutado essas mentiras e elas até tenham encontrado um lugarzinho no seu coração. Mas uma das mentiras que Satanás tem nos contado é: meu corpo, minhas regras. Vocês já ouviram essa? Sim? Essa é uma das mentiras de Satanás. Meu corpo, minhas regras. E ele quer que você acredite que o corpo é seu e, portanto, as regras são suas. Isso é uma mentira. Mentira do diabo. Porque o seu corpo não pertence a você, mas pertence ao seu Criador. Portanto, o corpo está emprestado a você, mas as regras são do dono desse corpo. Essa é a realidade. Nós não alugamos uma casa, saímos derrubando paredes dessa casa, sendo que a gente assinou um contrato quando ia alugar a casa, não é assim? Nós assinamos um contrato. Algo que foi assinado na nossa vida foi assinado com sangue, não foi com caneta Bic. Foi o Senhor Jesus que assinou na cruz por nós, pela nossa vida, pelo nosso futuro. Foi o Senhor quem garantiu isso. Então, uma das mentiras que Satanás quer que você acredite: meu corpo, minhas regras. Não. Seu corpo, regras do dono, do Criador, do resgatador, do Salvador. Efésios 2:10 diz o seguinte: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Ele nos fez, Ele é o nosso Pai, nosso Criador, a quem devemos escutar, a única voz que devemos ouvir, não a outra voz. Outra mentira que Satanás tem nos contado, dentro dessa historinha do meu corpo, minhas regras, é a seguinte: me visto como quero, como me faz bem, afinal, o que é bonito é para ser mostrado. Queridas,
Isso não pode e não deveria fazer parte de nenhuma mulher que conhece as Escrituras. Nenhuma. Seja ela casada ou não. Essa não pode ser a visão de nenhuma mulher que conhece o Senhor Jesus. Porque tudo aquilo que nós vestimos transmite integridade, transmite seriedade, respeitabilidade, confiança e dignidade. E muitas vezes, aquilo que usamos, afinal de contas, meu corpo, minhas regras, eu visto o que eu quero, o que é bonito é para se mostrar. Muitas vezes, aquilo que usamos chega antes das nossas palavras. E talvez você seja uma mulher cheia de conteúdo das Escrituras. Talvez você seja uma mulher com muita sabedoria, com muita coisa para dizer. Mas algumas vezes, aquilo que nós usamos chega tão antes das nossas palavras, que quando você decide abrir a boca para algo, o seu decote chegou antes. A sua barriga de fora chegou antes. O tamanho da sua saia chegou antes. Você estava embalada a vácuo e chegou antes. Não é? É. Se qualquer uma das meninas aqui estivesse vestida dessa maneira, pouco vocês ouviriam o que elas vão dizer. Na era das aparências, nós estamos olhando primeiro o que é visível, é os olhos. Eu olho para a Luísa e vejo como ela está belamente vestida. Então, ao olhar para a Luísa, eu consigo, além de vê-la, eu consigo ouvi-la. Porque aquilo atrai o que ela tem a me ensinar. Cuidado com aquilo que tem dentro do nosso guarda-roupa. Se a sua roupa não serve para vir à igreja, ela não serve nem para ir ao supermercado. Toda mulher que conhece o Senhor deveria fechar os olhos, pôr a mão no guarda-roupa e a primeira roupa que tirar, ela deveria ir à igreja, ao supermercado ou a qualquer lugar. Então, essa é uma das mentiras que Satanás quer que acreditemos nessa era, nesse tempo. Outra mentira do inimigo das nossas almas é que o casamento é uma instituição falida. Casar para quê? Isso aqui já era. Vamos viver aí de contrato, vamos viver pulando de cama em cama, de relacionamento em relacionamento. Essa é uma mentira que Satanás tem trazido para dentro das nossas casas. Seja através do roletar no Instagram, seja através das novelas, dos filmes que assistimos ou das rodinhas de conversa no trabalho ou na universidade. De onde tem saído esse tipo de ensinamento, senão do inferno? Essa é a realidade. Nosso Deus, Ele fez homem e mulher. E Ele coloca o homem e a mulher num jardim para desfrutar de tudo que Ele tinha de mais lindo. O Senhor fez o casamento. O casamento é um presente de Deus para o homem e para a mulher. E isso é maravilhoso. Mas o ser humano tem descartado isso tudo em nome do benefício e do próprio prazer. Não é verdade? Cada vez mais pessoas têm decidido deixar os seus casamentos em busca de outros prazeres. Eu sei que existem casamentos difíceis. Eu sei que existem entre vocês mulheres que são divorciadas ou que passaram por casamentos complicados. Eu sei disso, eu sei. Nós temos histórias assim. Temos amigas em comum que vivem histórias difíceis, de casamentos que foram difíceis e hoje estão sozinhas. Mas existe uma ideia diabólica rodando por aí de que é bom pular de relacionamento em relacionamento buscando satisfação.
buscando preencher o seu vazio. Você quer ser plena? Tenha mais de um parceiro. Você quer ser satisfeita? Tenha relacionamentos extraconjugais. Essa ideia do inferno é o próprio Satanás, com roupa bonitinha, tem falado isso em redes sociais o tempo todo. Nós temos visto um número enorme de casamentos abertos, de homens e mulheres que não querem mais exclusividade no seu relacionamento conjugal, porque eles querem se deliciar com outros parceiros que não o seu próprio marido ou sua própria esposa. Queridas, essa ideia vem do próprio inferno. Outra mentira que Satanás tem contado para muitos de nós é que filhos atrapalham a vida. E essa ideia não deveria chegar perto de nós de maneira nenhuma. Eu acho que nós temos vivido tempos muito difíceis, momentos muito complicados, e nós temos visto um movimento enorme, imenso, de Satanás ao longo da história, querendo remover as crianças da história da redenção. Se você acompanha as redes sociais, você tem visto um grande movimento para tornar o assassinato de bebês algo normal e corriqueiro. E isso, queridas, não é nem normal, nem corriqueiro. Filhos não atrapalham a vida. Ser mãe não é algo fácil, né? Eu me lembro que quando eu me tornei mãe, eu pensava, o que é essa história de padecer no paraíso? Né? Ser mãe é padecer no paraíso. É uma delícia ser mãe. Está aqui a minha amiga Regiane e a Maria. Que coisa mais linda, as duas são companheiras. Maria já é uma jovem. Mas tem momentos de padecer. Né? Tem um momento que você corre atrás da criança, a criança não dorme, aquela loucura. Você fala, eu vou morrer, eu vou morrer. Depois chega a hora que foi embora. Né? Ser mãe, ter filhos, é bênção do Senhor. Amém? É uma delícia. Ser mãe é uma delícia. O Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor. Quando a gente escuta que alguém ganhou uma herança, a primeira coisa que a gente pensa é, ui, ficou rica. Toda vez que a gente pensar que tem uma mulher grávida, a gente deveria dizer, ficou rica. Porque verdade é que os filhos são herança do Senhor, são presentes do Senhor, que o Senhor dá a homens e mulheres, para eles refletirem e reproduzirem a glória de Deus nessa terra. Minha irmã, se você está aqui e você não quer filhos, eu desafio você a sondar o seu coração. Deve ter alguma coisa muito errada aí, mas muito errada. E eu falo isso com toda a autoridade do mundo, porque eu tenho 24 anos de casada. E eu só fui ser mãe 12 anos depois. E não porque eu não podia ter filhos, mas porque eu era uma mulher egoísta. Eu queria o meu marido só para mim, o meu dinheiro só para mim e o meu tempo só para mim. E a melhor coisa que o Senhor fez foi me presentear com a Zoe. Eu acho que eu já falei isso aqui uma outra vez. Ser mãe é um privilégio, é uma alegria que o Senhor nos dá. Sejam mães, tenham filhos, reproduzam a glória de Deus. Ensinem seus filhos a amarem ao Senhor de todo o coração. Ensinem seus filhos a levantarem de manhã, na autoridade, no poder de Jesus Cristo, e falarem, hoje eu vou perturbar o inferno, porque eu vou compartilhar da graça e da glória do Rei em todo lugar que eu for. Nós deveríamos viver assim, dia após dia. Nós temos visto pessoas que não conhecem o Evangelho,
dissipando o mal e tendo um monte de filhos. E nós, que temos a verdade, conhecemos a verdade, temos guardado o privilégio de ser mãe na gaveta. Eu não quero estragar esse corpão. Eu não quero estragar minha conta financeira, minha conta bancária. Mas eu não quero perder a liberdade. Essas ideias são ideias egoístas e não têm nada a ver com o nosso Deus. Nada. Nosso Deus sempre nos dá aquilo que é bom. Deus nos fez. Ele é nosso Pai, nosso Criador, a quem deveríamos dar ouvidos. Outra mentira que Satanás tem nos contado nessa era, nesse tempo, é a mentira de que eu não preciso da vida na igreja. Hebreus 10, 24 e 25 diz o seguinte: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente. Mutuamente. Onde nós vamos encontrar encorajamento na era do vazio, se não na igreja? Onde nós vamos encontrar alimento puro, rico, se não na vida de comunhão e mutualidade da igreja? Para de ficar se abastecendo dos coachings cristãos, minhas irmãs. Comecem a se alimentar da vida na igreja. Aquilo que tem sido vendido para nós nas redes sociais, na maioria das vezes, é uma fachada. Na grande maioria das vezes, a gente está comprando um produto. Nós precisamos ter vida na igreja, nós precisamos ter vida na vida. Nós estamos vivendo na era da aparência. E buscamos por pessoas bem vestidas, cheirosas, bem maquiadas, com filtros bonitos, falando coisas que agradam ao nosso coração. Essa é a realidade. Mas a vida na igreja é a vida que nos afia, é a vida que nos desafia, é a vida que o Senhor tem para nós. A igreja é o lugar onde o povo de Deus se reúne para adorar juntos. Irmãs, que coisa deliciosa o louvor dessa igreja. Que delícia, que gostoso ouvir o coro de mulheres cantando. Isso é igreja. Nós viemos para a igreja, eu venho à igreja para entregar ao Senhor tudo aquilo que Ele já tem feito por mim. Essa é a realidade. Esse é o povo de Deus reunido para celebrar aquilo que o Senhor já tem feito. Por que sair disso? Por que perder a vida de comunhão da igreja? Nós tivemos a pandemia, e quantos dos nossos cultos não foram online? Que triste ter culto online, que frio ter culto online. É tão gostoso você estar do lado de uma pessoa, abraçar, tocar, encorajar essa pessoa, não é mesmo? É uma delícia. É uma mentira que Satanás tem nos dito, é que nós não precisamos da vida na igreja, mas nós precisamos. Nós devemos nos lembrar que Deus nos fez. Ele é nosso Pai, a quem devemos escutar, a única voz que devemos ouvir. Adão e Eva, eles desobedecem a Deus. Eles desconsideram a voz do Senhor. E eles sofrem as consequências disso. Eles são afastados da presença. E eles perdem o privilégio de ter Deus sentado na mesa, como vocês cantaram aqui. Eles perderam esse privilégio.
A Bíblia diz que o Senhor passeava pelo jardim. Imagina que delícia, se encontrar com o Senhor, bater papo com Ele, sentado na mesa, na sua casa própria, né? Imagina que delícia. O Pai preparou o melhor para eles, e eles perderam esse privilégio. As mentiras de Satanás afastam Adão e Eva de Deus, mas também nos afastam nos dias de hoje. As mentiras que Satanás tem contado nessa era para nós têm nos impedido de desfrutarmos da presença, da intimidade e da companhia do Criador. Essa é a realidade. Mas de repente você está aqui e falou, puxa vida, a Kátia veio, desceu a lenha, falou que Satanás fala um monte de mentira, um monte de mentira, um monte de mentira, e agora? E agora? O que acontece? Ele só falou mentira e a gente vai sair daqui com as mentiras dele? Não! Eu disse para vocês que Deus era maravilhoso e fazia tudo com maestria, não é verdade? Adão e Eva pecam, há uma ruptura do relacionamento do homem e de Deus, mas nosso Deus é tão fantástico que Ele envia até nós um resgatador. Ele envia Jesus Cristo, o seu próprio Filho. Sem Jesus não haveria resgate. Sem Jesus não haveria vida. Sem Jesus não haveria plenitude. Sem Jesus nós viveríamos uma vida de completa insatisfação para sempre. Mas o nosso Deus faz tudo perfeito. E Ele envia Jesus. E aí você me pergunta, Kátia, dá para ser inteira, plena, cheia na era do vazio? Nessa era de insatisfação? Nessa era de falta de contentamento? Nessa era de que sempre está me faltando alguma coisa? Dá para ser inteira nessa era que está faltando pureza e integridade? Dá. Sabe como? Através da pessoa de Jesus Cristo. É através dessa pessoa. Agora você me pergunta, Kátia, mas como eu faço isso? Como? O como eu conto amanhã. Mas eu espero, em Jesus, que hoje você saia daqui e consiga identificar quais são as mentiras que talvez Satanás queira me contar. Será que tem alguma mentira que eu tenho escutado mais do que é o próprio Deus? Será que tem algo que eu estou enroscada e eu não estou ouvindo ao Senhor? Eu tenho certeza que durante esse tempo, essa conferência, o Senhor quer falar com você e quer responder muitas das suas questões. Então abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua presença, e te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom. E o Senhor é aquele que vai cuidar de cada uma de nós, falando conosco o tempo todo. E eu peço em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor nos encha com o teu Filho Jesus Cristo. E que se tem alguém aqui, Pai, que não te conhece, que o Senhor se revele a essa mulher, a essa jovem. Que o Senhor vá de encontro a cada uma dessas mulheres aqui, ó Deus. Só o Senhor conhece os corações que aqui estão, ó Pai. Só o Senhor conhece quem precisa e como precisa do Senhor. Então que o Senhor venha ao encontro dos nossos corações, nos enchendo de toda a plenitude do Teu Filho. Por favor, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe.